Você conhece a história do homem que viajou pelo menos 10 vezes o total da circunferência do globo terrestre a cavalo para levar a palavra de Deus? Meus amigos, essa é mais uma história de John Wesley. John Wesley ele percorria pelo menos ali 7.000 quilômetros por ano. E isso equivale a pelo menos 400.000 quilômetros durante toda a sua jornada de pregador, de avivalista, de missionário do Senhor. E isso dá aí um total dessas 10 vezes que eu te falei da circunferência da Terra de viagem a cavalo para levar a palavra de Deus. Teve um ano que John Wesley percorreu 1.700 quilômetros para evangelizar as igrejas ao redor de Oxford. Muitas vezes John andava cerca de 40 quilômetros em um dia. John viajava mediante a vento muito forte, chuva, granizo, neve, aqueles ventos que parece que está cortando tua pele de tão frio. Nada parava John Wesley. Nada. Muitas das vezes tem cristãos que se cair um cuspe do céu já é motivo para não ir o domingo para a igreja, né? Meus amigos, nada era capaz de parar a paixão que havia no interior de John Wesley. Teve momentos em que as estradas estavam tão cheias de neve ali, por exemplo, que o cavalo caía, ou ele tinha que arrastar a neve para um lado para ele poder seguir o caminho. E teve momentos que ele, de fato, ele não poderia seguir uma jornada. E um desses momentos, ele falou a seguinte frase: pelo menos andamos 32 quilômetros por dia com nossos cavalos. 32 quilômetros! Você sabe o que é isso, cara? Mano, é muita coisa. A cavalo. Sabe um fato muito interessante? Que John, ele viajava muito, obviamente, levando a palavra de Deus, e ele não tinha como estudar. Ele não achava um meio de parar, sentar e olhar, e John era muito inteligente. Mas ele não tinha como estudar, não tinha tempo. E quando ele chegava no local, ele já chegava pregando. Qual foi a grande sacada de John Wesley? John, ele arrumou um meio de, enquanto o cavalo ia até o local, ele ia estudando. Cara, quem já andou a cavalo sabe que não é algo confortável. E agora tu imagina estar naquela situação e ainda assim se dedicar à leitura da palavra, à leitura de livros, preparar sermões. Então, muitas das vezes, grandes sermões de John Wesley foram preparados, escritos, na maioria das vezes, na verdade, enquanto ele estava cavalgando rumo à cidade que Deus havia enviado. Houve uma história muito interessante, uma das jornadas de John Wesley, que o seu cavalo estava muito cansado e acabou se machucando e começou a mancar com uma pata, então ficando inviável prosseguir a viagem. John também estava passando mal, com uma forte dor de cabeça, além de também estar muito cansado. Sabe o que John fez? Ele parou e foi orar. Orou pelo cavalo e orou pela sua vida. E os dois foram curados. Jesus. Foi isso. E o cavalo não teve mais problema nem naquele dia, nem no dia seguinte. John Wesley pôde seguir no seu caminho. Como bom metódico que John Wesley era, as suas viagens eram rigorosamente planejadas. E nesse planejamento, John, ele já também traçava as cidades na qual ele passaria, pararia e iria pregar. Tudo era bem planejado para que John não perdesse tempo. As notícias se espalhavam, então quando John estava indo para um lugar, as pessoas já se antecediam, falavam umas às outras que ele estaria em tal lugar, e elas já automaticamente já iam para aquele lugar, famintas pelas palavras que John iria pronunciar em seus sermões cheios do poder de Deus. Teve uma vez que numa sexta-feira à tarde, John começou uma viagem que duraria 190 quilômetros para atender um compromisso que seria no domingo. Então, sexta-feira ele começou e era 190 quilômetros, ele precisava chegar no domingo naquele local para estar pregando. Só que um cavalo que ele estava naquela época começou a mancar de tão cansado. John Wesley parou? Não. Ele pegou a carruagem dos Correios. O correio da época lá, ele pegou a carruagem porque seria mais rápido do que um cavalo indo ali no trotezinho devagar. Ele pegou aquela carruagem e foi em direção ao local que ele teria que ir. Até que ocorreu um problema um pouco maior. John chegou numa estrada onde ela havia sido inundada. Mas o que ele fez? Parou? Não. Procurou um homem daquele local que pudesse guiá-lo para que ele pudesse passar por aquele local. E, enfim, ele chegou no local que era Applewood, sua cidade natal. E quando ele chegou em Applewood, foi por volta de 9 ou 10 horas ali, entre 9 e 10 horas da noite, de sábado. Ele começou essa viagem na sexta tarde e chegou no sábado à noite. E um fato bem curioso é que John fez uma anotação no diário dele, da seguinte forma: depois de ter viajado por cerca de 140 quilômetros, eu estava só um pouco mais cansado do que quando eu me levantei pela manhã. Você tem noção? Às vezes a gente vai de carro, pega uma estradinha aí com alguns quilômetros, viaja aí 2 horas,
A gente já fica cansado, vai no posto, né, tal, come alguma coisa, toma um café, volta. Ele falou essa frase: eu estou só mais um pouco cansado do que quando eu me levantei pela manhã. Viagens assim eram normais na vida de John Wesley. Normais. John, ele ficava muito surpreso com seus cavalos, porque dificilmente eles tropeçavam, acontecia alguma coisa ruim em suas viagens, porque, além de serem muito longas, John, ele ia lendo. Então, praticamente, o cavalo ia sozinho. John deixava a rédea lá e ia sozinho o cavalo. E dificilmente eles tropeçavam. John ficava surpreso com aquilo. Era como se a mão de Deus estivesse ali guiando. Como não, né? Era a mão de Deus guiando o cavalo, para que John Wesley pudesse ter o seu tempo ali de leitura, de estudo, para chegar lá nas aldeias, nas cidades e liberar o seu sermão. Por volta ali dos 69 anos, John estava muito cansado para cavalgar. E os seus amigos juntaram, fizeram uma vaquinha ali e compraram uma carruagem para que John não parasse. Meus amigos, olha que curioso. Somente ali por volta dos 69 para 70 anos que John Wesley conseguiu adquirir uma carruagem. Não era algo tão luxuoso, mas era algo que custava um dinheirinho ali. E os amigos juntaram e deram para ele. Assim, abrindo um pouco o coração com vocês, eu fico louco com a história da igreja, cara. Porque quando a gente olha os grandes homens de Deus, a maioria deles não tiveram luxo. Principalmente se tratando de um luxo gerado pelos fiéis. E, cara, isso dói o coração, porque hoje a gente vê muita coisa negativa nesse meio. Um enriquecimento completamente desproporcional com o cargo de ministro do Senhor. Mas, cada um com sua opinião. Apenas um desabafo. Algo que foi muito bom para John com essa carruagem é que ele poderia ter mais segurança na leitura dos seus livros e um pouco mais de conforto. Um pouco mais, tá? Não era algo tão confortável, mas ele teria um pouco mais de conforto para ler os seus livros, ler a Bíblia, preparar o seu sermão, sentado em sua carruagem enquanto os cavalos iam. Aos 75 anos, John já havia passado com a carruagem por alguns pântanos, por estradas horrorosas, até que um pântano segurou a sua carruagem. E um morador local teve que pegar John Wesley pelos ombros e salvar, tirá-lo daquele local, porque havia se esgotado a carruagem de John Wesley. Ainda teve um outro pântano, que foi pior do que esse, que John Wesley teve que ser salvo pelo morador local, no qual ele também teve que abandonar a sua carruagem e ir caminhando. Sabe o interessante? A vida de John Wesley, quem já está acompanhando os meus vídeos, eu gravei alguns falando que não foi um mar de rosas, né? Inclusive gravei um específico sobre isso. Mas nada parava John Wesley. Nada! John Wesley não era um crente sazonal, não era um crente cíclico, ele era um crente perseverante, ele tinha certeza da sua missão, se sentia honrado por estar cooperando com o que Deus estava fazendo, e nada parava John Wesley. John Wesley teve todos os motivos do mundo, entre aspas, para abandonar o que ele foi chamado. Eu digo todos os motivos de acordo com, vamos dizer, um padrão humano que a gente fala de coisas ruins que, tipo, chega, aqui tá bom, daqui pra lá não dá pra ir porque já tá dando muito problema. John Wesley teve todos os motivos: perseguições, agressões, problema com seus cavalos, problema nas estradas, problema na sua carruagem, tudo que você pensar, mas ele não parava. Mesmo aos 80 anos de idade, John não parou. Ele enfrentava cavalos mancos, estradas ruins, pântanos, para levar a palavra de Deus. Seus contemporâneos ficavam admirados por John Wesley sustentar o seu ministério nessa forma tão difícil por mais de 50 anos. Claro que John, ele também contribuía com sua saúde para que ele pudesse ter uma vida assim. Então ele caminhava com frequência, ele tinha uma dieta restrita. Isso tudo o ajudou a ter uma vida mais longeva e poder ter força para continuar nessa dura missão. Então, meus amigos, para finalizar, estima-se que John Wesley tenha viajado aí cerca de 400 mil quilômetros durante a sua jornada e tenha pregado mais de 40 mil vezes. Na verdade, alguns falam com exatidão 46 mil vezes. Qual a lição que a gente pode tirar com essa história? A gente precisa ter a perseverança que esses amigos de Deus tiveram. Porque não foi algo exclusivo de John Wesley. Paulo foi assim, os apóstolos foram assim, os profetas foram assim. Aqueles que amavam o Senhor de fato, acima de tudo, eles foram assim. Que essa constância dos amigos de Deus recaia sobre nós. Que essa paixão, que esse zelo pelo Senhor, pela presença, recaia sobre nós. Que a gente venha sentir alegria todos os dias, porque o Senhor nos achou dignos de padecer perseguição por amor do seu nome. Que todos os dias
possamos sentir uma profunda alegria por estarmos participando da sua boa obra. Que essa paixão que John Wesley tinha pelo Senhor, que essa santa devoção, que esse zelo venha sobre nós. Que a paixão, que o coração desses grandes homens de Deus estejam sobre nós. E que isso não seja apenas uma história para você ver, nossa, uau, como John Wesley foi um grande homem de Deus. Que você venha sentir no seu interior uma vontade de também ser assim, um grande homem de Deus. E que nada venha parar o seu ministério. Porque Deus é digno.